Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema guerras, leitura do Livro dos Espíritos e oração para o término dessas guerras. Deixem seus likes, comentem nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal. Isso é muito importante para o ensinamento de todos e, consequentemente, a vida das pessoas ao fazer a reforma íntima se modificar. Vamos ao tema, falando sobre guerras. Item 742 de O Livro dos Espíritos. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas. E quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, gente, vemos aqui que as guerras acontecem pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões que existem dentro dos homens ainda. Ou seja, a guerra só existe por causa da animalidade e da maldade que existe ainda dentro do coração humano. O ser humano ainda quer dominar, controlar, manter sobre sua rédea o outro ser humano. E esse sentimento de domínio e controle gera um sentimento também de poder, de superioridade. E nesse sentido, os homens tentam dominar uns aos outros e, para isso, usam de diversas justificativas. Quando falamos de guerra aqui, não estamos falando somente nem simplesmente de guerra nos países, né, de país contra país, de povos contra povos. Estamos falando também no sentimento íntimo que um ser humano tem em guerrear um com o outro, seja por ideologias, por achar que a sua é mais certa que a outra, seja por ego, vaidade, etc. O ser humano ainda tem a sua maldade dentro de si. Para isso eu recorro a uma frase de Jesus. Jesus disse assim, que é do coração do homem que partem os maus desejos, crimes, adultério, prostituição, etc. Então tudo isso nasce do coração do ser humano ainda preso ao mal. Sejam em pequenas guerras, dentro de casa, no trabalho, na internet hoje em dia, ou sejam de grandes guerras, guerras de povos contra povos, países contra países, né? O sentimento é o mesmo, é a animalidade que ainda existe. Item 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Os espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem as leis de Deus, então todos os povos serão irmãos. Então, em qualquer tipo de guerra dessa que eu falei, quando os homens colocarem na frente os desígnios divinos, a guerra irá cessar. Independente se é uma guerra de uma pessoa contra outra, né? De um grupo contra o outro, ou de um povo contra o outro. A guerra vai cessar quando o ser humano evoluir e colocar à frente dos seus desejos, dos seus interesses, das suas vaidades, quando colocar à frente o amor ensinado pelo Cristo Jesus, o amor
que Deus ensinou pelos seus diversos avatares, né? Seja Jesus, Buda ou vários outros que desceram à Terra para nos ensinar esse amor. Mas isso é questão de escolha. No dia a dia, muitas vezes, nós temos vontade de rebater quando alguém fala uma coisa ao qual não concordamos. Esse rebater gera, muitas vezes, por uma questão de ego, de orgulho, gera uma guerra ali individual entre duas pessoas. Esse espírito, e quando eu falo espírito, não estou falando de individualidade, estou falando do espírito de guerra, né? Da energia. Essa energia da guerra, muitas vezes, alimenta o ego do ser humano, quando ele pensa ter mais razão que o outro. Porém, se esse ser humano coloca na frente de suas posições a vontade de Deus e o sentimento do amor e do amar, ele simplesmente cala para preservar o ambiente da energia da guerra. Ele simplesmente cala e aí deixa transparecer o ambiente de paz, de amor e de harmonia. Isso são questão de escolha. Muitas vezes o homem também, com o seu senso de justiça, que na verdade não é a justiça divina, mas a justiça do homem, ou seja, a vingança travestida de justiça, esse homem quer colocar à frente os seus desejos e fazer, entre aspas, justiça. Só que por dentro não é justiça, é uma vingança. Por isso que aqui na frase, na resposta que os espíritos deram, quando o homem compreender a justiça e praticar as leis de Deus, então a guerra se acabará. Que justiça é essa? Essa não é a justiça humana. Essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é baseada no amor, no perdão. Ela não é baseada na intolerância, na guerra, na agressividade, no orgulho e no ego. Então vamos continuar. O que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Aqui na resposta ele está falando sobre guerra no sentido de povos contra povos, né? Então, o homem, seja uma pessoa de poder, né, um presidente, um coronel, etc. Aquele que suscita a guerra a seu próprio proveito, seja esse proveito ego, né, satisfação de poder, dinheiro, ganhos, seja esse poder, esse desejo qual for, esse proveito qual for, o homem vai ser culpado de todas as mortes que vierem em decorrência da guerra. E esse expiará, ou seja, terá um karma cada vez maior por consequência dessas mortes. Mas como nós estamos falando de todo tipo de guerra entre uma pessoa contra outra, de grupos contra grupos, ou até também de povos contra povos, de países contra países, né? Nós estamos falando nesse sentido. Então o sentimento de guerra não deve habitar, ainda mais hoje em dia, o coração do homem. O homem tem que escolher pela paz, escolher pelo amor. Mesmo que venha um sentimento de rebate, um sentimento
de falsa justiça, de fazer, entre aspas, justiça, né? Na verdade, uma vingança travestida de justiça, mesmo que venha esse sentimento, não fazer, preferir o amor, preferir preservar o outro, no sentido de amá-lo, no sentido de colocar para fora o amor que Jesus ou que os avatares vieram ensinar. Então, uma sociedade evoluída, né, um mundo evoluído, só existe quando cada indivíduo evoluir. Quando cada um em sua individualidade crescer e despertar o amor, o todo dentro do planeta, o todo no sentido externo, também irá evoluir. Então, vamos à última pergunta, 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante uma guerra? A resposta dos espíritos é a seguinte: não quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e se ele é levado em conta a sua humanidade. Então, numa guerra entre países, o homem que é constrangido pela força, ou seja, que vai guerrear à força, né? Ele não é culpado pelas mortes que acontecem. Porém, todos podemos escolher entre ir e não ir. Jesus Cristo, ele escolheu ir para a cruz. Ele podia simplesmente fugir e dizer: não, eu não sou o filho de Deus, não, eu não vim para ensinar nada, e fugir. Mas Jesus preferiu declarar a verdade e ensinar o amor. E essa escolha, fez com que ele fosse levado à cruz. Nós podemos também escolher em não guerrear, quando priorizamos o bem. Esse escolher terá consequências negativas para mim, por exemplo, que escolher não ir guerrear? Sim, no mundo onde predomina ainda o mal, isso terá consequência. As outras pessoas, ainda mais aquelas que se alimentam energeticamente do mal, do sentimento de guerra, não gostarão de que eu, por exemplo, ou você, ou seja lá quem for, de que nós neguemos de ir à guerra. E essas outras pessoas podem querer nos fazer mal e podem conseguir nos fazer mal. Mas nós devemos priorizar o bem, mesmo que isso for trazer consequências negativas para nós mesmos. Foi isso que Jesus ensinou. Ame como eu vos amei. O amor hoje em dia, amar como Jesus nos amou, defender as pessoas, defender, né, o amor, a harmonia, a caridade, isso numa sociedade mundial ainda voltada ao mal, isso é um embate para eles, para quem está preso no mal. E esses seres encarnados e desencarnados que estão presos no mal não vão gostar e vão querer também, entre aspas, nos crucificar. Mas a questão é, o que você escolhe? O bem ou o mal? Vamos agora fazer uma oração e uma meditação enviando energias positivas
para os locais que estão em guerra, para que esses locais possam ser harmonizados, que o coração das pessoas possam ser tocados e limpos de qualquer mal, e, consequentemente, para que a guerra se acabe. Peço a todos que estejam numa posição confortável, fechem os olhos, respirem profundamente e vamos usar a nossa mente através da meditação, da visualização, e imaginar esses locais que estão em guerra com chuva, com uma chuva de pétala de rosas. Cada pétala de rosa, criada pela mente de vocês, é uma energia, é uma gota, vamos dizer assim, de energia de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Energias essas que nós desejamos que penetrem o coração daqueles povos, fazendo uma modificação radical no coração de todas as pessoas, principalmente dos líderes que comandam essa guerra. Que os seus corações possam ser modificados nesse exato momento, possam ser limpos de todo mal, de todo e qualquer sentimento de negatividade, que possam ser afastados também todos aqueles espíritos que estão desencarnados e que fomentam essa guerra, que a partir dessa chuva de pétalas de rosas, esses espíritos também possam ser transformados em suas estruturas e recuperados aqueles que puderem ser recuperados. Que esses espíritos possam mudar de opinião e não mais fomentar uma guerra. Mas que aqueles que não mudarem de opinião sejam tirados dali pelos guardiões, pelos espíritos que têm como função guardar e proteger o planeta. Mentalizem, usem a mente de vocês e vejam, visualizem essa chuva de pétala de rosas caindo sobre os tanques de guerra, sobre os soldados, sobre os civis, sobre os líderes, presidentes, coronéis, etc. Que todos possam ter seus corpos espirituais agora brilhando de amor, de paz, de perdão, de tranquilidade. E assim ter o desejo de não mais seguir em frente com essa guerra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, livra a todos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.